Olá, meus queridos, vamos por aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. E esse feriadão aí de carnaval, eu vivi uma situação que me levou a fazer uma reflexão sobre os nãos de Deus. Qual é a sua reação quando Deus te diz não? Quando você faz um planejamento, você se organiza, você cria uma expectativa sobre determinada situação e de repente você vê tudo indo por água abaixo. Os pais, eles nem sempre dão aos filhos o que eles pedem. Eu sou mãe, talvez quem esteja me ouvindo aí também já seja mãe ou seja pai, ou um dia vai ser assim, mãe e pai. E por que os pais nunca dão sempre assim o que os filhos pedem? Porque os pais, eles têm mais conhecimento, eles sabem, eles têm mais sabedoria e eles sabem o que os filhos necessitam e em que momento eles necessitam. Os pais, eles amam os seus filhos e eles sabem o que é melhor para eles. Deus também não é diferente conosco. Lá em 1 João, capítulo 5, versículo 14 e 15, nos diz assim, essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos o pedido que lhes temos feito. Essa passagem bíblica, ela nos diz, ela não diz, que Deus, Ele nos dá, Ele ouve a nossa oração e nos dá tudo o que nós pedimos naquela oração. Mas sim, que Ele nos concede se for segundo a sua vontade, E aí é onde está a diferença, meus queridos. Porque nem sempre nós pedimos de acordo com a vontade de Deus. Nem sempre nós fazemos os planos, de acordo com a vontade de Deus. Por algum motivo, Talvez aquilo é algo que Deus até quer conceder para a nossa vida. Mas não é a hora de recebermos, não é o momento de recebermos aquela bênção. Na verdade, às vezes, nós perdemos grandes oportunidades. Deus coloca assim, a bênção na nossa mão. Deus entrega a bênção na nossa mão. E nós perdemos ela, sabe por quê? Porque nós não temos ainda maturidade espiritual para lidar com aquela bênção que Deus nos deu. E aí ela voa, das nossas mãos e nós perdemos aquela oportunidade. É por isso que Deus, Ele dá no momento certo. Aí você me diz assim, Vanusa, mas então por que Ele deu? Por insistência, por teimosia nossa. Então Deus permite que algo aconteça, mas que não era para acontecer naquele momento. Olha que interessante. Como nós podemos reagir? Como nós devemos reagir quando Deus diz não? Essa é uma grande dificuldade do ser humano, sabia? Lidar com o não. Você já parou para observar as crianças? A dificuldade que elas têm de lidar com essa palavra não. Elas tendem a querer desafiar, Por isso nós vemos ali muitas vezes a birra, emburra, fica pelo canto. Eu lembro que a minha filha mais velha, uma vez, eu tive que dar um não para ela, um não que ela sentiu muito. E sabe o que ela fez? Ela fez uma greve de fome o dia inteiro. E era algo que eu tenho certeza que causou um sofrimento muito grande a ela, porque ela sempre gostou muito de comer. Mas ela achava que através daquela atitude eu pudesse mudar, a minha opinião. E isso não aconteceu. Por quê? Porque eu, como mãe, sabia que aquele não era o momento dela receber um sim, mas sim um não, E muitas vezes nós pedimos a Deus bênçãos, Senhor, me conceda bênçãos financeiras, prosperidade. E aí o que nós recebemos? Dificuldades muitas vezes. Dificuldades financeiras, dificuldades no trabalho. Por quê, meus queridos? Porque é através das dificuldades que nós aprendemos, às vezes, a administrar o que nós já temos, o que Deus já colocou em nossas mãos. Às vezes, a lidar com os conflitos no nosso trabalho. Muitas vezes nós pedimos saúde a Deus e passamos por períodos de enfermidade. E através daquela luta nós aprendemos a lidar com outras pessoas que passam pela mesma luta que nós estamos passando naquele momento. Tudo que Deus faz, meus queridos, tem um propósito. O não de Deus na nossa vida tem um propósito, tem um porquê, Há um motivo para isso. Agora cabe a mim e a você
conseguir lidar realmente com isso, né? Eu quero destacar aqui hoje dois personagens bíblicos, dois grandes personagens bíblicos que recebeu o não de Deus, né? Um deles foi Paulo. Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 8, diz que por 3 vezes Paulo orou a Deus devido a um espinho, né, que ele tinha na carne, que esse espinho a gente não deixa claro o que é, pode ser que era uma enfermidade, ou era uma tentação, ou era um problema, não sabemos claramente, mas era algo que incomodava muito a Paulo. E por 3 vezes ele orou pedindo que Deus o livrasse daquele espinho. Sabe o que Deus respondeu para ele? Não. Outro personagem foi Jesus Cristo. Olha só, Jesus Cristo, ele orou a Deus por 2 vezes, está relatado lá em Marcos 14, 36. 2 vezes Jesus orou a Deus, pedindo a Deus que, se fosse possível, que ele não passasse pela crucificação, que Deus afastasse dele aquele cálice. E sabe o que aconteceu? Mais uma vez um não. Sabe, o que Jesus e Paulo têm a nos ensinar a respeito dos nãos do Senhor? Sabe o que eles têm a nos ensinar? E como devemos encará-los, né? Encarar esses não. E eu quero destacar aqui algumas lições, né? Para que possamos aprender a lidar, né, com esses momentos de nãos, que se você ainda não passou, você ainda vai passar. Ainda vai chegar um momento em que você vai clamar, orar, e você vai receber um não de Deus, né? A primeira lição que eu gostaria de destacar é: aprenda a parar de orar por algum pedido. Irmã Vanusa, que horror! Eu vou parar de orar por algo? Sim, meus queridos, sim. O que aconteceu com Paulo? Ele orou por 3 vezes. A Bíblia não diz que ele permaneceu orando, clamando, jejuando por aqueles pedidos. Ele orou por 3 vezes a Deus. Deus não concedeu a ele o que ele queria. E o que ele fez? Seguiu. Parou de orar por aquilo ali. Nós precisamos entender, né, que Deus, ele tem um momento certo. E muitas vezes o não de Deus é porque nós precisamos passar por aquilo ali que nós estamos orando para Deus tirar do nosso caminho. E é para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, né? Paulo, de alguma forma, aquela dificuldade que ele passava ia tornar ele alguém melhor, né? Paulo orou e chegou um momento em que ele falou: opa, eu acho que é melhor eu seguir, porque isso aqui eu estou perdendo meu tempo com isso. Jesus, a Bíblia diz que ele orou quantas vezes? 2 vezes. E depois o que ele fez? Seguiu em frente. Tem coisas, meus queridos, que nós precisamos começar a questionar alguns pedidos que nós fazemos a Deus. Questionar a Deus: Senhor, por que eu estou passando por essa luta? Por que aconteceu isso? Por que esse planejamento que eu fiz não deu certo? Qual é o teu propósito, Senhor? Nesse momento, e reconhecer, sabe? Nesse momento eu não entendo, Senhor. Nesse momento eu queria estar aqui e o Senhor me colocou ali. Mas eu aceito a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos, em algum momento, questionar isso. Então, aprender a confiar, né? Aí vem aí a segunda lição. Aprender a confiar na vontade de Deus. Olha que interessante. Quando a vontade do Senhor é diferente daquilo que nós queremos, isso tende a gerar uma certa desconfiança. Sabia? Nesse caso, por exemplo, aqui, né? Jesus nos ensina algo precioso para enfrentarmos os preciosos nãos de Deus. Contudo, não se faça a minha vontade, mas sim a sua. Jesus, ele orou, mas ao final da oração ele falou o quê? Que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ou seja, até os nãos de Deus eram preciosos para Jesus. Jesus, ele sabia que Deus, ele vê o fim desde o princípio. O Senhor vê o fim, irmãos. Ele vê o que vai acontecer lá na frente. Nós só vemos o aqui e o agora. Então precisamos aprender a confiar na vontade de Deus.
Entender que Deus, ele sabe o que é melhor. Ele sabe a hora certa de nos conceder a bênção que nós buscamos, ou de não nos conceder nunca, porque ele sabe até onde nós podemos ir. Outra lição está lá em aprender a enfrentar o não de Deus com cabeça erguida. Sabe? Levanta a cabeça. Se Deus te disse o não, levante a cabeça e siga. O que Paulo fez? Quando ele recebeu o não de Deus, quando ele percebeu que Deus não ia conceder a ele aquela bênção que ele estava pedindo, levantou a cabeça e foi plantar igrejas. Pegou o que ele tinha e foi fazer o que Deus entregou na mão dele para que ele fizesse. Não ficou ali lamentando, murmurando, choramingando. Não. Pegue o que Deus colocou em sua mão e cumpra a missão. Deus sabe o momento certo para todas as coisas. E o que Jesus fez quando recebeu o não de Deus? Foi ser crucificado. Foi cumprir a missão no Calvário. Sabe, meus queridos, às vezes tem pessoas que parecem crianças, né? Quando recebem o não de Deus, embirra, emburra, ficam chateados, ficam, sabe, murmurando, lamentando. Não. O não de Deus é precioso. O não de Deus tem um propósito. Deus tem algo maravilhoso para conceder a você. Deus quer te usar de forma grandiosa e maravilhosa. Mas para que isso aconteça, você precisa aceitar e receber esses nãos de cabeça erguida. Crendo ali, Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. O Senhor sabe o que eu preciso nesse momento. O Senhor sabe qual é a missão que o Senhor colocou em minhas mãos. E então me dê força para que eu possa concluir essa missão. Foi o que aconteceu com Paulo, que foi pregar aos gentios, plantar igreja, fazer tanta coisa maravilhosa, mesmo passando por tantas lutas. Quantas lutas Paulo passou, quantas prisões, quantos naufrágios, quantos açoites, quanta dor, quanta fome, quanto frio. Mas ele sabia que Deus, ele vê o fim desde o princípio. A palavra de Deus diz que o fim é sempre melhor do que o início. E o que Jesus fez? Foi lá e salvou a humanidade, simples assim. Salvou a humanidade. Sabe, meus queridos, outra lição. Aprenda a viver plenamente em cenários desafiadores. Paulo e Jesus são exemplos de grandes homens de Deus. Diante dos nãos que receberam de Deus, aprenderam a enfrentar os dolorosos desafios que eles passaram. Olha que coisa mais linda. Aprenda a viver plenamente em cenários desafiadores. Você já viu aquele dizer, se a vida me dá um limão, faça uma limonada? É isso que eles fizeram. Paulo, ele tinha um limão em suas mãos. Mas diante da oração para que aquele limão se tornasse uma laranja, de repente, uma fruta mais agradável para que pudesse consumir, e tendo não diante disso, o que ele fez? Fez uma limonada maravilhosa. Foi fazer algo maravilhoso, mesmo tendo espinho em sua carne. Usou aquele espinho na carne para lembrar a ele que mesmo na dor e no sofrimento, ele poderia ser alguém extraordinário, porque Deus estava com ele. E Jesus, do mesmo jeito, pegou algo que é uma vergonha, era uma vergonha naquela época, e transformou em algo lindo, maravilhoso. O que era a cruz naquela época? Símbolo de vergonha, de dor. E o que é a cruz para nós hoje? Símbolo de esperança, símbolo de salvação. Qual é o cenário desafiador que você está enfrentando? Quais têm sido os não que Deus tem falado para você? Quais têm sido as tristezas, as angústias que você tem clamado a Deus para te livrar e Ele não tem te livrado nesse momento? Aprenda, meus queridos, minhas queridas, a viver plenamente com Deus. Faça desses não uma bênção para a sua vida e para aqueles que estão ao seu redor, como Jesus e Paulo fizeram.
Dessa forma, não veja os nãos de Deus como uma maldição, não, não. Veja os nãos de Deus como uma bênção. Porque por mais que eu e você não entenda, é uma bênção. É uma grande bênção. Lá em Jeremias 29:11, que é o meu verso preferido, diz assim que Deus diz assim, ó, eu é que sei os planos que tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus é que sabe os planos que Ele tem para mim e para você. E Ele tem planos maravilhosos, planos de paz, planos de prosperidade, planos de alegria, planos de futuro, de esperança. Mas muitas vezes nós precisamos passar por um período de preparação até chegar a esses planos maravilhosos. A palavra de Deus lá em Provérbios 16, versículo 9 diz que o homem ele pode até fazer os planos dele, mas quem dirige os passos e quem dá a palavra final é Deus. Isso se eu e você entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Muitas vezes nós oramos pela manhã e entregamos a nossa vida nas mãos de Deus. Aí quando acontece uma coisa horrível, uma coisa triste, ou uma coisa que nos tira ali da nossa paz, nós já esquecemos que nós entregamos a nossa vida na mão de Deus. Que Deus é que está cuidando de tudo, que por mais terrível que seja a situação, Deus está no controle, porque você colocou Deus lá no controle. Lembra quando você ajoelhou, quando você orou, quando você pediu a Deus que guiasse a sua vida naquele dia? E também, lá em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não é qualquer coisa, irmãos. Não é só as coisas boas, é também as coisas ruins. Não é só os sims que Deus dá para nós, mas são também os nãos que muitas vezes nós precisamos receber. Mas todas essas coisas cooperam para o nosso bem. O bem de quem? O bem daqueles que amam a Deus. Você não disse que ama a Deus? Que Ele é especial na sua vida? Que Ele é o centro da sua vida? Então creia nisso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus abençoe o restinho da sua semana. Nos vemos aqui na quinta-feira. Vamos orar. Querido Pai, nos ajude, Senhor, a cada dia a entender que até nos não que o Senhor nos concede, há bênçãos, meu Deus, para a nossa vida. Abençoe a pessoa que está ouvindo essa mensagem. Abençoe a sua família. Seja com ela, meu Deus. Guia os passos dela. São bênçãos que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Até a próxima.